Tome sua Bíblia nas tuas mãos, queira abri-la, por gentileza, no livro de Ezequiel, capítulo 37. Diz assim o texto sagrado: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de... Há aproximadamente 600 anos antes de Cristo, Israel ou Judá estava vivendo uma situação lamentável. O povo de Deus tinha saído da presença de Deus para cometer pecados que, se eu vos relatar aqui, vocês não acreditarão. O povo de Deus, nesta época, na época em que o rei Jeoaquim estava reinando sobre a terra, sobre Judá. Então, o povo de Deus, por causa do mau governo de Jeoaquim, pela falta de pulso de Jeoaquim, agora o povo voltaram a adorar os deuses estranhos nos altos. O povo de Deus agora está prostituído mais uma vez. Os juízes, eles tinham preço. Os juízes só davam ganho de causa, pastor Adilson, aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham influência naquela sociedade. Então os pobres estavam desamparados. Os pobres não tinham mais o amparo do governo. Os pobres não tinham mais o amparo da lei, que a lei mandava amparar os pobres. Então a prostituição invadiu Israel. As moças não esperavam mais o casamento para ter intimidade. O adultério estava em Israel. E Deus mandava avisar constantemente: é melhor que vocês se convertam. É melhor que vocês voltem para a minha escritura. É melhor que vocês voltem a fazer aquilo que eu sempre oriento vocês a fazer. Mas o povo ouvia Deus e mesmo assim o povo continuava no pecado. E o que Deus fez? Deus resolveu levar o seu próprio povo para a Babilônia. Deus resolveu levar o seu próprio povo cativo para a Babilônia. Deus resolveu deixar o seu povo na prova na Babilônia. Mas Deus não fez isso porque Ele queria ver seu povo sofrer. Deus não fez isso porque Ele é mau e queria ver de uma forma maligna o povo dele sofrer, porque Deus é bom o tempo todo. Deus mandou o povo dele para a Babilônia porque Deus sabia que, se continuasse no caminho que o povo estava andando, Ele teria que destruir completamente Judá. Ele teria que destruir completamente a descendência de Jesus, já que Jesus veio de Judá. Mas como isso não era possível, Deus tinha um plano traçado. Ele mandou o seu povo para a Babilônia para ficar na prova, para o povo se converter. Nós, igreja do Senhor Jesus, eu não minto para vocês, nós só temos duas opções, pastora Liliane. Nós só temos duas opções, igreja do Senhor Jesus: ou a gente se converte pelo amor, ou a gente vai se converter pela prova. Ou a gente se converte pelo amor, ou se converte pela prova. Ou passa a fazer a vontade de Deus pelo amor, ou passa a fazer a vontade de Deus pela prova. Judá resolveu fazer a vontade de Deus pela prova. Então eu e você não vai ser assim. Nós vamos observar as escrituras, vamos observar o que está saindo desse altar, vamos fazer a vontade de Deus, e assim nós não vamos passar pelo que Judá passou, em nome de Jesus. E o povo, quando chegou na Babilônia, depois que eles foram levados para a Babilônia, Nabucodonosor deu ordem que colocasse o seu povo, o povo de Deus, na região do rio Quebar. E ali nas margens do rio Quebar, Nabucodonosor colocou um assentamento judaico para colocar o povo de Deus ali. E ali Deus levantou um jovem sacerdote, um jovem chamado Ezequiel, esse que escreveu esse livro aqui. E Deus levantou Ezequiel e deu uma missão clara a Ezequiel. A primeira coisa que Deus fez, pastora Liliane, foi frustrar Ezequiel. Eu, quando leio esse texto, eu fico impressionado
como Deus pega um jovem estudante, um jovem influente, um jovem da aristocracia, um jovem da classe mais rica de Judá. Ele simplesmente é descendente de sacerdote. Ezequiel foi educado para ser sacerdote. Ezequiel já estava quase na idade de assumir o sacerdócio, já que só poderia assumir o sacerdócio com 30 anos. Aí Deus chega agora para Ezequiel e diz: olha, Ezequiel, lindo Ezequiel, você não vai ser sacerdote, você vai ter as pompas. Você está pensando que você vai ter aquelas pompas, Ezequiel, que um sacerdote tem? Quando um sacerdote entrava no templo, ele entrava todo adornado, entrava todo bonito. Um sacerdote era respeitado, o sacerdote, ele era reverenciado pelas turbas. Mas só que agora Deus diz: Ezequiel, não é isso que eu tenho para você. Você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Eu te levanto, Ezequiel, para ser um profeta. Gente, falando assim, parece coisa fácil, não é não. Eu estou te dizendo que um sacerdote tinha toda a pompa de um sacerdote. E sabe o que era que o profeta tinha naquela época? Hoje é lindo, né? É lindo, pastor Adilson. Alguém chegar assim: diga profeta, aleluia. A gente até já quer meter passe espiritual. Quando alguém chama a gente de profeta, diga profetiza. Oh, coisa linda é ser chamado de profeta. Oh, coisa linda é ser chamado de profetiza nos dias de hoje. Mas na época de Ezequiel, ser profeta era ser apedrejado, era ser preso, era ser jogado dentro do poço, era ser morto, era ser humilhado, era ir para a cadeia. E Deus agora está dizendo: você não vai ser sacerdote, você não vai ter a honra que você quer. Eu estou te levantando, Ezequiel, para você profetizar sobre o meu povo. Aqui nós já aprendemos que às vezes nós queremos uma coisa, Deus quer outra. Ezequiel até lutou, mas ele não conseguiu. Às vezes nós queremos trilhar um caminho que não é o caminho que Deus quer para mim, não é o caminho que Deus quer para você. Eu vou te dar um conselho esta noite: para de lutar com Deus, porque você vai perder. Trilha o caminho que Deus quer, que você vai prosperar em nome de Jesus. Não adianta lutar com Deus, no mínimo sai capenga. Quando Deus chamou Ezequiel, foi às margens do rio Quebar. O que Ezequiel viu? Está aí em Ezequiel capítulo 1. A chamada de Ezequiel foi ali. O que foi que Ezequiel viu? Ezequiel viu tronos. Ezequiel viu querubins. Ezequiel viu serafins. Ezequiel viu a roda grande passar por dentro da pequena. Foi lindo. Lê Ezequiel capítulo 1, coisa linda chamada de Ezequiel. Foi trovão, foi terremoto, foi a coisa mais linda. Aí, quando você tem uma chamada dessa, o que é que você pensa? Fala aí. Quando Deus aparece para você com todas essas manifestações espirituais tremendas, o que é que você pensa? Vou arrebentar. Sim ou não? Vou arrebentar. Qual é a missão, Deus? A missão é você trazer o meu povo de volta para mim. A missão, Ezequiel, é você fazer com que meu povo venha se converter. Ezequiel disse: é mole. Ezequiel disse: é moleza para mim, Deus. Deixa comigo. E aí vai Ezequiel, pastor Carlos Henrique. Eu creio que Ezequiel já foi sentindo a presença de Deus. Ezequiel já foi largando língua estranha. Ezequiel já foi profetizando. Ezequiel disse: eita, quando eu começar a pregar, as multidões vêm atrás de mim se convertendo. E vai Ezequiel pregar. E quando Ezequiel começa a pregar, o povo não quer ouvir a voz de Ezequiel. O povo não quer voltar para Deus. O povo não quer mais voltar para Deus. O povo não quer mais ouvir. Imagine, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, agora os inimigos da Babilônia estão. Cadê o seu Deus? Você diz que sai de um Deus Todo-Poderoso, está aqui sofrendo, está aqui embaixo do jugo de Nabucodonosor. Agora o povo da Babilônia está agora lançando na face de Judá. Cadê o seu Deus? O seu Deus te abandonou. E o povo agora não quer mais ouvir Deus. Sabe por quê? Porque aquele povo estava acostumado a servir a Deus somente quando Deus faz. Os dias de hoje não é diferente. Às vezes a multidão, a igreja de Jesus na terra, só quer servir a Jesus quando Jesus está dando papinha na
sua boca, só quer servir a Jesus quando tudo está dando certo. Ei, quem serve a Jesus quando tudo está dando certo, esse não é servo verdadeiro. Servo verdadeiro, ele serve quando está tudo dando certo. E servo verdadeiro também serve na prova. E eles não queriam mais ouvir Deus, não queriam mais conta com Deus, porque eles achavam que Deus estava destruindo a vida deles. O que aconteceu com Ezequiel? Jeiel. Ezequiel que foi chamado para animar o povo. Ezequiel que foi chamado para salvar o povo. Ezequiel que foi chamado para discipular o povo. Ezequiel agora está, missionária Patrícia, prostrado. Ezequiel agora não quer mais pregar. Ezequiel agora não quer mais falar de Deus. Porque Ezequiel também estava frustrado agora. Ou como era que Ezequiel via Judá? Ezequiel via Judá como um povo morto. Ezequiel disse, esse povo está morto. Esse povo aí, ó, eles não dão glória para Jesus. Eu falo de Jesus, não quer se converter. Esse povo está morto. Aí o que Deus faz? Deus diz, eu vou usar o pensamento dele, vou usar a visão dele para trazer ele de volta. Às vezes palavras não adiantam. Às vezes o que adianta é atitude. E Deus disse, eu vou usar atitude com Ezequiel agora. E Deus pegou Ezequiel em espírito. Não foi físico isso foi espiritual. Deus, o texto bíblico é claro. Deus pegou Ezequiel em espírito. O corpo de Ezequiel ficou lá, ó, na maca. Deus pegou somente o espírito dele e levou. Deus me levou em espírito. E me fez passear ao redor de um vale que estava cheio de ossos. E o que foi que ele viu nesse vale? Aqui nesse vale de ossos secos está se falando simplesmente de um cemitério. Isso aqui é uma visão de um cemitério. Cemitério a céu aberto, ossos a céu aberto. Fala de um exército, fala de uma grande multidão. Provavelmente o que Ezequiel está vendo são os ossos dos soldados de Judá que pelejaram com Nabucodonosor e tombaram. Ali tem famílias, ali tem filhos, ali tem maridos, ali tem sonhos, ali tem esposas, noivas que estavam esperando o seu noivo voltar da guerra para se casar. Ali tinha famílias, projetos, tudo morto naquele vale. Deus mandou Ezequiel arrodear, mostrando para ele, olha Ezequiel, por acaso pode esses ossos reviver? Às vezes nós precisamos ver para crer. Jesus disse que bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. Mas tem situação, meu irmão, tem situação que para Deus trazer de volta, Deus tem que mostrar. E Deus mostrou para Ezequiel na prática. Pode, Ezequiel, pode esse exército, pode esses sonhos, pode esses soldados reviverem? Ezequiel disse, Senhor, não vou te responder, só o Senhor que sabe. O que Ezequiel está dizendo, eu não vou nem me meter nisso, porque se eu disser com minha boca, eu vou dizer que não pode. E Deus disse a Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E quando Ezequiel começou a profetizar, houve um grande reboliço. Reboliço aqui é uma grande confusão, certo? Acompanhado de um grande barulho. São ossos procurando seus ossos, são cabeça procurando sua coluna, é osso de perna procurando aonde vai como é o negócio aqui? Na anca? No quadril. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus, me ajude aqui, que eu não sou ortopedista, tá bom? Quando Ezequiel profetizou, tudo voltou ao seu devido lugar. Os sonhos que estavam mortos voltaram ao seu devido lugar. Aquela noiva que estava esperando o seu noivo chegar para casar, aquele casamento foi restituído. Maridos que tinham projeto, esposas esperando o seu marido, estava tudo morto. Os sonhos estavam mortos. Aquele povo não tinha mais jeito, na visão de Ezequiel. Para aquele povo não tinha mais jeito. Mas Deus mandou ele profetizar e trouxe todas as coisas de volta. Eu não sei como você entrou aqui esta noite. A única coisa que eu sei é que nós vamos profetizar e Deus vai trazer as coisas a seu devido lugar.
Nós vamos orar e Deus vai trazer as coisas no devido lugar. Mas nós temos que acreditar naquilo que Deus falou. Porque Deus, Ele às vezes desconstrói para depois construir da forma correta. Deus às vezes frustra os nossos sonhos e os nossos projetos, porque são nossos, não são deles, mas para construir da forma correta. A única coisa que eu te garanto é: Deus vai construir da forma correta. Deus vai fazer da forma correta. E não vai ser temporário. Da forma que Deus está fazendo, da forma que Deus está trabalhando. Ele está trabalhando para permanecer. A pergunta a te fazer é o seguinte: quando aqueles ossos estavam sendo restaurados em pessoas, em exército, o povo de Judá sabia o que estava acontecendo? Não sabia. Só quem estava vendo o que Deus estava fazendo foi Ezequiel. Mas o povo não estava vendo. Mas Deus estava trabalhando a favor do povo. Sabe qual é o problema? É que às vezes não percebemos que Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus não precisa dar satisfação, mas Ele está trabalhando ao nosso favor. Você pode não estar vendo, mas Ele está trabalhando ao nosso favor. Pode não ter chegado ainda, mas Ele está trabalhando ao nosso favor. O filho pode estar tribulado, mas Deus está trabalhando ao nosso favor. O esposo pode estar tribulado, mas Deus está trabalhando ao nosso favor. A esposa pode estar tribulada, mas Deus está trabalhando ao nosso favor. E no tempo de Deus, Ele vai trazer tudo ao seu devido lugar. Fala para alguém aí, diga assim: Deus está trabalhando, rapaz. De repente você vai ouvir um reboliço. Tem gente que não gosta que fale: não gosto de falar de reboliço não. Mas quem fez o reboliço aqui foi Deus. Foi Deus quem fez essa confusão. Mas essa confusão aqui, como diz a Bíblia, reboliço é confusão. Reboliço é grande ruído. Reboliço, mas essa confusão aqui que Deus está fazendo não é uma confusão para destruição. Não é uma confusão para confundir. Deus está desconstruindo aquilo que Satanás construiu, porque é da vontade de Deus que esses ossos estivessem daquele jeito. Era da vontade de Deus que Judá tombasse, que os soldados de Judá tombassem naquele vale. Não era a vontade de Deus. Normalmente as guerras não aconteciam no monte, normalmente as guerras aconteciam no vale. Então ali provavelmente sim eram soldados de Judá. Eu não sei qual é o problema seu esta noite. A única coisa que eu sei é que o meu Deus, o seu Deus, Ele é poderoso para trazer tudo ao seu devido lugar. E Deus restaurou, irmã Lene, os sonhos de Ezequiel. Fala para alguém do seu lado aí, que você está entendendo? Fala aí, crente. Ajuda esse crente a pensar aí. Diga assim: você está entendendo? Diga: esta noite você vai profetizar. Fala aí: esta noite você vai profetizar. Fala aí: esta noite, e Deus vai restaurar os teus sonhos. Deus vai restaurar os teus sonhos. Deus vai restaurar os teus sonhos. Deus vai trazer tudo ao seu devido lugar. As coisas não vão ficar assim. Deus nunca perde, rapaz. A questão e o princípio de Deus é ganha-ganha. Deus sempre ganha. E você, como um filho, vai ganhar também, em nome de Jesus. Somente continue profetizando. E esta noite, Deus vai fazer com você o que Ele fez com Ezequiel. Deus está dizendo: vai, Ezequiel! Vai, Ezequiel! Ezequiel: Senhor, eu perdi as forças. Quem já perdeu as forças um dia? Não, é hora de sinceridade. Não, fala a verdade. Quem já perdeu as forças um dia? Levante a mão. Perdeu as forças para orar. Perdeu as forças para jejuar, para ler Bíblia. Quem já perdeu as forças um dia? Eu já perdi. Olha, se isso já te consola, eu não perdi uma vez, não, perdi várias. Mas eu não desisti. Eu pedi força a Deus. Eu perseverei.
Não é brincadeira não, é que eu não vou mentir para você, não é brincadeira não, é guerra. Está escrito que o reino de Deus é tomado a... Para ir para o céu tem que ter força, para ir para o céu tem que ser na violência. Tem tradução que diz, o reino de Deus é tomado na violência. O que Deus está dizendo é, lute pela sua salvação, não baixa a guarda não, não baixa a cabeça não, perdeu a força, pegue força a Deus e avança. Só em você estar aqui esta noite, você já está na vantagem, o diabo já perdeu. Você sabe como foi que o inferno investiu hoje para você não estar aqui? Eu aprendi isso na prática, lembra, missionária Patrícia? Uma prova, uma luta travada. Aí no dia de culto, Kombi quebrava. Bora, missionária, desce aí, estava no meio da rua, a Kombi parava. E vai a missionária para o fundo da Kombi empurrar a Kombi no meio da rua, só tinha eu e ela. Quem fala é de você porque não conhece a sua história. Não sabe quanto você sofreu para chegar até aqui. Não sabe quanto você sofreu para chegar até aqui. Mas não para de ficar querendo dar satisfação a homem. Você tem que dar satisfação a Deus. Você chegou aqui porque Deus te trouxe. E queira Satanás ou não, você vai continuar. O nome é Avança, crente. Você vai continuar. O nome seu esta noite, sabe qual é? Não é Júlia, não é pastor Adilson, não é Ingrid, não é Anso, não é Geel. O seu nome esta noite é Ezequiel. Você, Ezequiel, vai avançar e vai ter vitória diante de Deus. Shabla. É para se levantar esta noite. Ergue a sua cabeça e avança. Deus não te chamou fraco. Deus sabe a força que você tem. E Deus te entregou nas tuas mãos nada mais, nada menos do que o reino dele. Foi Jesus que falou. Jesus disse, o reino que o meu pai me confiou, agora eu vos confio. Diga agora, Jesus me confiou. Fale. O reino que meu pai me confiou, disse Jesus. Aí ele disse a seus discípulos, agora eu te confio. Jesus está dizendo, eu confio nas tuas mãos o reino do meu pai. Aqui na terra não tem Satanás, não tem demônios. Aqui tem a igreja do Senhor Jesus que marcha. Aqui tem a igreja do Senhor Jesus que ora. Aqui tem a igreja do Senhor Jesus que dá a última palavra. Jesus disse, aquilo que você perdoar será perdoado. Aquilo que você reter será retido. A autoridade não está na mão de Satanás. A autoridade está na mão da igreja. Diga, eu sou a igreja de Deus. A autoridade está nas tuas mãos. Receba. Com medo de demônio. No dia tá eu e Patrícia, a missionária, na cozinha. Aí daqui a pouco tem um cara na porta da minha casa, da cozinha de lá de casa. Que bicho perturbado. Pastor, o demônio entrou na sua casa? O demônio estava do lado de Pedro, e Pedro estava com Jesus. Quem sou eu no jogo do bicho? Dizer que não entra demônio na sua casa, você está, precisa ler Bíblia. O demônio perturbou Jesus. Não perturba eu? Aí está o cara na porta da minha casa. Da cozinha. Olhando eu e Patrícia. Eu digo, vai, Patrícia. Aí Patrícia, eu quero ir para a porta. O perturbado do demônio na nossa porta aí. Aí, Patrícia. Por mim, eu estou nada a ver com o demônio. Por mim, é com ele e Deus, eu estou nem a ver com o demônio. É bacão, sai. Parte, vai, parte em nome de Jesus, diabo ruim. Aí foi embora. Até, como é o nome, Karine? Até ela. Bota demônio para correr, você vai ficar com medo de demônio? Eu ia estar Karine em casa e tá ela olhando o demônio na porta. Foi na porta ou no quarto, Karine? Aí ela deitada na cama com a mãe, ó, quando ela olha para a porta do quarto. Saia da minha casa. Você não vai tocar na minha mãe.
Sai agora no nome de Jesus. O demônio, eu vou partir em retirada. O demônio, quantos anos tem? Quantos anos, Karine? 3 anos de idade já está expulsando o demônio. E você vai ficar com medo de demônio? Bota ele para correr no nome de Jesus. No nome de Jesus. Bota para correr no nome de Jesus. A autoridade está nas tuas mãos. Amém ou não amém? Assim, ó. No nome de Jesus, saia da minha casa. Varão, macho, aprenda a estender a mão na sua casa toda vez que você levantar do joelho. Levantou do joelho? Em nome de Jesus, todo mal, todos os demônios estão rodeando a minha casa. Todo dia eu oro pela minha casa e pelos meus vizinhos. Estenda as mãos pela casa dos meus vizinhos. Bora, todo mal, bate em retirada. Sai da minha casa, sai da casa dos meus vizinhos. Sai da rua Getúlio Vargas. Todo dia eu oro pelo bato. Estenda a mão e bota para correr. Não espere as coisas piorar. Não espere os demônios manifestar na sua casa. Não espere os problemas aparecerem. Aprenda a fazer manutenção espiritual no seu lar. Levanta a mão toda vez que levantar do joelho e diga: demônio, sai da minha casa, sai da vida da minha esposa, do marido, do filho. E o nome de Jesus vai ser glorificado em nome de Jesus.